Nesse momento, ministrar a palavra do Senhor. E nessa noite eu quero compartilhar com a igreja sobre 7 coisas que Deus nos diz no meio da batalha. Quantos aqui já enfrentaram batalhas? Pastor, a minha vida é uma batalha. Irmãos que já se entregam, falam, pastor, precisa disso, porque a minha vida é uma batalha diária. Pergunte para o seu irmão do lado aí, pergunta para ele, você está numa batalha? E aí, o que ele respondeu para você? Uma batalha constante. Então essa palavra é para você nessa noite. Eu creio que o Senhor vai abençoar você, vai abençoar a sua vida, amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós colocamos a palavra do Senhor nessa noite diante de Ti. Queremos estar aqui com o nosso coração aberto para receber do Senhor a direção do Senhor, para andarmos em fé, vivermos no espírito da fé e da ousadia, Senhor. Nós não somos perdedores, nós não somos derrotados, nós não somos daqueles que retrocedem, pelo contrário, nós somos daqueles que avançam, Senhor. Por isso, Pai, traz essa palavra aos nossos corações, trazendo fé, trazendo vida nessa noite, no nome de Jesus. Amém, querido? Quero incentivar você a não ficar se levantando, amém? Então, não ficar no celular também. Esse é um tempo que você está cultuando ao Senhor, lembre disso, amém? Então, você não está no shopping, não está no cinema, você está aqui para cultuar a Deus. Então, que você possa estar concentrado na palavra, ouvindo aquilo que o Senhor tem para a sua vida nessa noite. Quantos aqui já tiveram vivendo uma situação em que as circunstâncias ao seu derredor parecem completamente sem esperança? Situações assim que você olha e você fala, não sei como vou sair desse problema, dessa dificuldade, eu não sei como nem responder a isso. Então, você já se viu totalmente sobrecarregado? Até passar, por favor, Larissa. Totalmente sobrecarregado, imobilizado diante de um desafio, como esse homem aqui, né? Carregado, debaixo ali de um peso, e diante de uma situação que você não tem a menor ideia de como você vai enfrentar isso. É interessante que a palavra de Deus nos mostra um episódio, a situação com o povo de Deus, o povo de Judá, e em 2 Crônicas 20, aonde eles estavam ali diante de 3 poderosos inimigos. Pode voltar, por gentileza? 3 poderosos inimigos. Então, talvez hoje você também se veja assim, diante de inimigos. Talvez o inimigo hoje é um inimigo, uma dívida. Não precisa levantar a mão, não, calma. Uma dívida, que você não sabe como vai sair daquela dívida. É um inimigo, sim ou não? Talvez como consequência de um erro seu, na verdade? Pode ser. Ou às vezes não, a dívida aconteceu porque um problema veio na sua vida. Ou talvez um problema na sua casa, na sua família, algo que está ameaçando destruir o seu casamento, a sua aliança com o seu cônjuge. Ou talvez uma enfermidade que você foi lá no médico, o médico falou para você, e aí agora você então ficou preocupado com isso. Ou talvez últimos dias debaixo de uma opressão na sua mente, com pensamentos de derrota. Pensamentos que querem te deixar para baixo, te deixar desanimado. Mas nessa noite eu quero falar para você, querido, que há esperança para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Diga aí para o seu irmão, fala para ele, há uma luz no fim do túnel. Amém? Há esperança, querido. Então, é fato que nós às vezes vivemos dias que, apesar de todo o nosso esforço, nós não vemos o resultado daquilo que nós esperamos. Então, nesses dias nós precisamos nos levantar em fé, e cheios da palavra de Deus, cheios da vida de Deus, porque todos nós enfrentamos batalhas. Agora, o que Deus quer nos dizer no meio de uma batalha? Vamos ver o que Ele disse então para esse povo. Está lá em 2 Crônicas
capítulo 20, verso 14, diz assim: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis. Aqui começam as palavras do Senhor, amém, querido? Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomai, diga, posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Já declara isso sobre o teu irmão, aí fala para ele: o Senhor é contigo, meu irmão. O Senhor é contigo. Primeira palavra que vemos que o Senhor nos dá aqui, entregando então para esse povo, diante de uma batalha, é: não tenha medo. Verso 15 diz assim, né? Pode passar. E diz: dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Então o Senhor fala para eles o seguinte: ó, não temem, não fica com medo. Eu sei que diante, irmãos, das circunstâncias, dos problemas, falar para não ficar com medo é a mesma coisa que nada, não é mesmo? Mas nós precisamos crer na palavra do Senhor. O medo não honra a Deus. Sabia disso? Quando nós ficamos com medo e paralisados por causa do medo, nós estamos desonrando a Deus. É fato, o medo ele vem sobre todos nós. Não tem como controlar isso. Josafá não era alguém extraordinário, não. Ele era alguém comum como nós, como a mim, como você. Ou seja, ele não era ninguém, podemos dizer assim, cheio de poderes. Pelo contrário, alguém simples, apesar de ser um rei. Ele sabia a sua própria limitação. Quantos aqui são limitados? Nós somos limitados. E às vezes diante de problemas, de situações, nós não sabemos como fazer, e o medo, ele aparece. O medo de não conseguir pagar as contas, o medo de não conseguir se relacionar adequadamente ali na nossa casa, com os nossos filhos. O medo de falhar diante de uma oportunidade que você até quer entrar, mas aquele medo está deixando você paralisado. Então, nós em primeiro lugar precisamos rejeitar toda a acusação que vem sobre a nossa mente quando o medo vem. Então, vir o medo faz parte. Diga assim: o medo vem, mas eu não posso ficar paralisado. Ou seja, quando o medo vier, eu não posso me afundar em pensamentos de derrota, ficar ali chorando. Isso não honra a Deus. O que honra ao Senhor é uma posição de fé. Por isso, na hora que o medo vier, não fica alimentando pensamentos de frustração. É impossível para mim, agora não dá mais, não tenho o que fazer, vou desistir. Não, isso não honra ao Senhor, porque o Senhor não é o autor dos seus problemas. Problemas vêm sobre todos nós. Não importa se você chegou na igreja há pouco tempo, ou se você tem 50 anos na igreja, o problema vem para todos nós. O Senhor diz: no mundo nós teremos o quê? Aflições. Então, tudo bem você assumir para Deus que está com medo. Deus, estou com medo. Mas, Senhor, eu não vou ser paralisado por causa desse medo. Amém, querido? Na hora do medo, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos fazer o que o rei Josafá fez. Nós precisamos buscar ao Senhor. Amém?
Diga isso para o seu irmão, fala para ele, na hora do medo, busque ao Senhor, porque a palavra de Deus na sua boca vai liberar fé no seu coração. Então é normal sentirmos medo, mas nessa hora precisamos meditar em algo que a palavra de Deus diz. A palavra diz que nós somos amados pelo Senhor, e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então quando o medo vier, eu tenho que lembrar que eu sou um filho amado e eu sou abençoado por Deus. Amém, querido? E por isso eu não vou retroceder, por isso eu não vou parar, por isso eu não vou desistir. Então eu não vou alimentar a dúvida que eu estou, ou a preocupação que veio, não. Eu vou alimentar a minha fé. Precisamos fazer isso. Você precisa todo dia fazer isso, meu irmão. Não uma vez por semana não, quando você vem aqui domingo no culto, não. Amanhã você tem que alimentar a sua fé. Amém? Imagina se você só comesse aos domingos. Como é que você ia chegar no outro domingo? Passando mal, sim ou não? Desnutrido. Não é? Por quê? Porque não come. Ficaria fraco. Infelizmente há filhos de Deus que eles só se alimentam no domingo. Glória a Deus que pelo menos no domingo se alimenta, aleluia. Mas você precisa todos os dias se alimentar com a palavra de Deus, declarando palavras de fé ao seu respeito. Posso ouvir, amém? Não importa quão difíceis estão os problemas, as circunstâncias, a realidade que está vindo na sua vida, você precisa alimentar a sua fé, e não alimentar a dúvida, porque a dúvida, deixa eu te contar, sempre vai existir. Sempre vai existir. Sempre vai existir aquele pensamento: e se eu fizer isso e não der certo? É ou não é verdade? E se eu tentar e passar vergonha? Pois é. Então às vezes o diabo vai falar na nossa mente esse e se. E é tão verdade que ele falou isso para o Senhor: se tu és o Filho de Deus, faça isso. Ou seja, sempre que o diabo quer questionar algo, trazer dúvida na nossa mente, ele vai trazer um se. E se eu não der conta? E se eu casar e não der certo? E se eu tiver filho e não conseguir sustentar? Oh, meu irmão, não viva motivado pelo medo, viva movido pela fé. Passos de fé, palavras de fé. Lá em Isaías 41, 13, vou citar aqui alguns textos, que o Senhor nos fala isso, que nós não devemos temer. Isaías 41, 13 diz: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Amém? O Senhor quer te ajudar, mas você não pode ter medo. Ou seja, ficar paralisado no medo. Posso ouvir, amém? O que mais? Isaías 43, 1. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Amém, querido? Ou seja, não precisamos viver debaixo do espírito do medo, não. Nós vivemos pela fé, baseados na fé. E é interessante que o Senhor fala também, o Senhor Jesus fala isso para nós, que todos os fios de cabelos aí da sua cabeça estão contados. Olha aí para o seu irmão aí, ó. Ele tem muito fio de cabelo ou pouco fio de cabelo? Pode passar, Larissa. Não importa. Não tenho nenhum, pastor. Não tem problema. Não temos. Olha lá. Lucas 12, 7. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais. Bem mais valeis do que muitos pardais. O que o Senhor está falando? Para Ele não tem nada oculto. Até a quantidade de fio aí na sua cabeça Ele sabe. Ele sabe. Você acha que Ele não sabe o problema que você está passando? A luta que você está passando? Ele sabe. Amém, querido? Ele sabe o que você está passando. Não acho que o Senhor esqueceu de você, não. Você é muito importante para o Senhor. É isso que nos dá a entender a palavra, porque até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Então não viva debaixo de medo. Lá em Josué 1, o Senhor deu um conselho, né? O Senhor deu um conselho para Josué, qual foi? Não temas. E repetiu isso para Josué várias vezes. Porque eu creio que esse é o maior desafio que nós temos: vencer o medo. É ou não é verdade, querido? Vencer o medo.
Quando você vai lá no médico, ele fala algo que não te agradou, vem o medo. Quando você vê lá o seu salário e você olha as contas para pagar, vem o quê? Vem o medo. Vem a preocupação. Você ouve os noticiários aí, né? E só aumento de imposto, misericórdia. Aí você fica como? Meu Deus, como vai ser o futuro? Desse jeito. Aí naturalmente vem o quê? Medo. Ah, não é verdade? Fica com medo. Do amanhã, será que eu vou ter condição de ir no mercado? Será que eu vou ter condição de pagar esse aluguel? Oh, querido, não viva debaixo do medo, viva debaixo da fé. Amém, querido? Viva debaixo da fé, viva no espírito da fé. Segunda palavra que o Senhor disse aqui no meio da batalha, qual que é? Não desanime. Então a segunda palavra do Senhor foi: não vos assusteis. O que significa não se assustar? Significa não ficar estressado, não ficar perturbado, não ficar angustiado, que é uma consequência de muitos quando estão diante de uma batalha. A palavra nos diz lá em Isaías 41, 10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Ou seja, diante dos problemas e obstáculos, eu não posso ficar desanimado. Amém? É fácil ficar animado, sim ou não? Qualquer notícia, você já, opa, estou animado, aleluia, glória a Deus. Mas tem muitos que quando o desânimo vem, o problema aparece, ele então se abate, e aí se isola, e aí não quer mais estar ali, às vezes junto com os demais, junto com os irmãos, buscando a Deus. Portanto, eu preciso viver animado. Sabemos, irmãos, que são dias onde muitos estão desanimados com a vida. É ou não é verdade? Às vezes eu olho adolescente, 13 anos, o que é? Eu estou desanimado, pastor. Eu falo, meu Deus, desanimado o quê? Cheio de energia, vamos para cima. Hora de você estudar, conhecer pessoas, brincar, você ainda, né? Mas muitos estão desanimados, até na adolescência. Jovens desanimados. Isso não é normal, amém, querido? Porque o Senhor quer trazer fonte de ânimo para nós, fonte de alegria, sabe? Todos os dias você tem que estar animado em Deus. Ah, pastor, eu estou desanimado. Busque ao Senhor e você ficará animado. Ah, apareceu tal problema, pastor, eu estou desanimado. Sabe, ficar falando isso não reverbera fé, reverbera incredulidade. Cuidado. Da nossa boca tem que sair palavras de fé. Quando você fala, estou desanimado, estou para baixo, ah, hoje eu não estou legal, isso não é bom, não é bênção. Passamos por isso, sim ou não? Passamos, mas não fique falando isso para os outros, compartilhando isso com os outros. Precisamos compartilhar isso, se acontecer em algum momento, diante de quem? Do Senhor, amém? É interessante que lá no Salmo 118, Davi declara algo interessante. Ele diz assim: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Ele continua: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor as destruí. Por que ele tinha essa confiança? Porque Davi era um homem que, apesar dos problemas e das batalhas, ele vivia animado. Amém, querido? E como é que ele se animava? Ele se animava declarando: rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para... Quando você enche a sua mente da bondade de Deus, que Deus é bom, acredite, isso vai te trazer ânimo para vencer os seus inimigos, para vencer as suas batalhas. Agora, se já chegamos na batalha desanimando, aí, meu irmão, as coisas não fluem, as coisas não vão acontecer. Eu preciso do ânimo que vem do Senhor Jesus na minha vida. Amém, querido? A nossa alegria, na verdade, vem dele. E diante da batalha, eu não posso ficar desanimado. Não, eu preciso perseverar na palavra do Senhor, crendo que Ele é comigo. Amém? Terceira palavra que o Senhor diz no meio da batalha é qual? A batalha não é sua. Fala isso para o seu irmão. Fala: essa batalha aí não é sua não, meu irmão. Essa batalha aí pertence ao Senhor. No verso 15 diz assim: pois a peleja não é vossa, mas minha.
Então hoje o Senhor está dizendo as mesmas palavras para você no meio do problema. Então você está com um problema profissional na sua casa, no ministério, não importa. Mas lembre-se, esse problema não é seu, essa batalha não é sua, ela pertence ao Senhor. Você crê nisso? Eu sei que nós ficamos movidos e queremos resolver as nossas batalhas do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa forma, mas eu preciso lembrar que há batalhas que de fato o Senhor vai lutar e vai vencer por mim. Você crê nessa verdade? Ou seja, não é você que vai vencer, mas é o Senhor na sua vida. E essa batalha que é do Senhor, eu não preciso lutar, não, porque Ele vai me dar a vitória. Amém? Você crê nessa verdade? É interessante que o jovem Davi sabia disso. E ele falou para Golias, né? Olha lá, 1 Samuel 17, verso 47, diz assim a palavra: saberá toda esta multidão que o Senhor salva não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Amém? Então, diante do gigante, aquele jovenzinho declarou isso. Quem vai nos dar a vitória é o Senhor. Amém, querido? Sabe, há problemas que você não tem o que fazer. Você pode até se esforçar e tentar resolver e tal, mas não tem jeito. É o Senhor quem vai te dar essa vitória em nome de Jesus. É Ele quem fará você sair como um vencedor. Lá em Êxodo 14, verso 13, Moisés diz a mesma coisa para os filhos de Israel. Olha lá, Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor, diga o Senhor, pelejará por mim. Amém? É isso que Moisés trouxe ali para aquele povo. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então, a maneira como o Senhor mandou que o povo fosse para a guerra foi completamente estranha a uma maneira natural. Então, olha para cá que isso é importante, querido, você entender. Diante daquela guerra, então, aquele povo agora sabia que os inimigos estavam próximos, não tinha jeito, tinha que guerrear, mas eles sabiam que era uma minoria. E assim, você ir para a guerra sabendo que você é a maioria é uma coisa, sim ou não? Ir para a guerra sabendo que é minoria, sabendo os riscos, é mais difícil, sim ou não? Isso exige o quê? Fé. Mas aí Deus falou o seguinte, ó, não, vocês não vão vencer essa batalha com espada, não. Vocês vão colocar os ministros de louvor na frente. E conforme vocês louvarem ao Senhor, esse exército vai ser derrotado. Ou seja, diferente do natural, sim ou não? Se ali, né, ao ouvir aquela direção da parte de Deus, é provável que um ou outro pensou: puxa, será que está certo isso? Será que o que Deus está falando aí é isso mesmo? Não tem ninguém inventando não? Porque como assim? Nós estamos diante de uma guerra. Em vez de colocarmos os soldados para batalhar na frente, nós vamos colocar os músicos para louvar o Senhor. Loucura! Talvez alguns chegaram a esse entendimento, mas aquela era a palavra do Senhor, que eles venceriam daquele jeito. Amém? Sabe, querido, há batalhas na sua vida que não serão vencidas com o seu esforço e a sua dedicação. Será vencida na presença do Senhor, apenas dando graça a Deus. Senhor, eu te dou graça porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia, Senhor, ela dura para sempre na minha vida. Amém? Ou seja, está diferente do que seria o mais indicado, mas é isso que o Senhor falou. E a palavra diz que quando eles começaram a cantar e louvar, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os de Monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Está isso no verso 22. Então isso, irmãos, nos faz compreender que Deus tem o seu modo de fazer. Amém? Deus tem o seu modo de agir. E eu sei que, especialmente há algumas pessoas que elas têm dificuldade de esperar, né?
Ah não, pastor, estou esperando aqui, mas não está certo não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ajudar Deus. Mas deixa eu te contar, tem coisas que você não ajuda Deus, que você não tem como ajudar. A sua parte é apenas confiar. A sua parte é falar: Senhor, Tu és o meu Deus, eu coloco essa situação diante de Ti, esse problema, essa batalha que eu estou enfrentando, essa guerra que eu estou enfrentando. E nós cremos que veremos a mão do Senhor operando em nosso favor. Você crê nisso? Eu não sei qual o problema que você está enfrentando nesses dias, querido. Quais são as circunstâncias, as lutas, as dificuldades, as guerras. Cada um de nós temos nossas próprias guerras. Mas você precisa entender que o Senhor é contigo, amém? Você não está sozinho na chapada não. O Senhor está com você. Então, nós precisamos entender que tem coisas que é Ele que vai fazer. A nossa parte é orar. É saber: Senhor, eu estou no lugar certo, o Senhor me deu a palavra correta, então eu vou esperar no Senhor, porque eu, de mim mesmo, não tenho como resolver esse problema. Quem já passou por situações semelhantes? Isso acontece, querido. Mas tenha paciência, não queira fazer do seu jeito, amém? Porque o Senhor tem planos melhores, maiores do que os nossos planos, amém? Quarta coisa que o Senhor disse foi: posicione-se. A quarta palavra é essa: tomai posição. Verso 27, o Senhor diz: nesse encontro não... Tá aí. Okay. Nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição. Ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Uau! Então aqui é falado que nós precisamos ter uma posição de fé. Uma posição de fé. Loucura, o inimigo está chegando. E o Senhor fala o seguinte: ó, nesse encontro não vai ter que guerrear não. Vocês não vão pelejar. Apenas se posicione. Fiquem parados. Tem irmão que ouvir essa palavra, fica parado e não aguenta. Em 15 segundos ele já está tendo um AVC ali, que ele quer a saída. Ele não aguenta ficar parado. Ele não aguenta esperar no Senhor. Às vezes, irmãos, a coisa mais espiritual a ser feita é esperar no Senhor. Amém? Diga para o seu irmão: espere no Senhor. Fala para ele: espera. É fácil ou não? Não, para muitos esse é o maior desafio. Ele não aguenta, ele começa a passar mal, porque ele está vendo a coisa acontecer e fala: o inimigo está chegando, não vai ter jeito, Deus, não vai ter jeito. Mas o Senhor está falando: para, tome posição, tome posição. Lá no verso 20, também o Senhor fala assim, né? Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Quando você crê no Senhor, você está seguro, amém? Crede nos seus profetas e prosperareis. Ou seja, não resolva da sua própria força, da força do seu braço, não. Deus não quer que você viva uma vida de constante ansiedade, de constante preocupação, incerteza, estresse, medo. Não, a nossa parte é crer no Senhor. Crer no Senhor. Olha para cá, querido, não estou falando que você tem que deitar na rede e falar: Deus, está tudo nas tuas mãos, a partir de agora eu não faço mais nada. Não, não é isso. Você sabe o que eu estou falando. Às vezes há coisas que nós queremos fazer, queremos ajudar a Deus, mas você tem que esperar, porque Deus vai fazer do jeito dele. E muitas vidas, muitas pessoas, até filhos de Deus, estão sofrendo porque não esperam no Senhor, não confiam no Senhor, não creem na palavra de Deus, e aí eles passam por uma crise. Qual é a crise, pastor? É a crise da fé. Diga: a crise da fé. Ou seja, ele não consegue crer, ele não consegue permanecer em fé, ele não consegue continuar crendo que Deus vai fazer. Mas deixa eu te contar, querido, Deus vai fazer. Creia, creia. Você é importante para Deus, como nós citamos aqui. Não temas, você é mais importante que os pássaros, e o Senhor está sustentando
tudo. É ou não é verdade? Então, como você tem se posicionado diante das batalhas? Em fé ou incredulidade? Em fé, animado, eu estou passando por isso, mas eu creio que a minha vitória é certa em nome de Jesus? Ou você, diante da batalha, já baixa a cabeça, chora, se isola, não quer saber de ninguém? Não, você não vai ganhar assim, querido, porque essa não é a expressão da fé. Então, quem você tem ouvido? Isso é importante. Quem é que fala para você? Quem é que traz algo ao seu coração e você recebe? São pessoas de Deus, profetas de Deus? Ou são pessoas que às vezes incrédulas, que te geram mais medo ainda? Cuidado, quem que você está ouvindo? Ouça aqueles que geram fé no seu coração, amém, querido? Ouça aqueles que geram fé e não medo. Quinto, permaneça na sua posição. Essa foi outra palavra aqui que nós citamos. Ou seja, fique parado. Ou seja, o que fazemos quando não sabemos o que fazer? O que você deve fazer quando você não sabe o que fazer? Você tem que ficar parado e esperar no Senhor. Deus queimou uma palavra no seu coração, Deus ministrou algo no seu coração, você não sabe como vai acontecer aquilo, apenas espera no Senhor, Deus vai mover na sua vida. Amém? Espera, creia, Deus vai mover. Então, não é uma postura passiva, mas é uma postura de atitude confiante, de que o Senhor peleja por mim. O Senhor peleja por nós. Diga: eu creio que o Senhor está pelejando por mim. Efésios 6,13 diz assim a palavra: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir, diga resistir, no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Então entendemos aqui, que no dia mau, o dia que você não sabe como que você vai sair daquela situação, a sua parte é o quê? Resistir, ficar firme, amém? Não se mover, mas ficar firme naquilo que foi a palavra do Senhor na sua vida. E enquanto outros estiverem abandonando o barco, desanimando, ou ficando sem fé, que o Senhor espera que você permaneça na fé, amém? Diga para o seu irmão: a sua fé precisa ser uma fé inabalável. Então olha para cá, querido, às vezes o diabo vai querer nos atacar com enfermidades, nos atacar com problemas financeiros, pessoas se levantando contra nós para trazer perseguição nas nossas vidas, pressões vindo, circunstâncias vindo de todos os lados, mas ainda assim eu preciso fazer o quê? Ficar firme, permanecer o quê? Inabalável. Essa é a sua postura de fé, amém, querido? Amém mesmo? Você está comigo aqui nessa noite? Então permaneça em fé, porque só podemos permanecer numa posição inabalável quando entendemos que a batalha pertence ao Senhor. Isso aqui não é uma suposição, querido, não. O Senhor de fato, Ele peleja as suas batalhas, Ele peleja as suas guerras. Você precisa ter esperança e crer nisso. Então esse permanecer é ficar firme numa posição de vitória. O diabo vai trabalhar para tirar a bênção, para tirar a alegria da sua casa, da sua família, para impedir que você prospere, avance, mas sabemos que a nossa vitória já foi concedida na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. É assim a sua fé? Então, ficar parado é ficar o quê? Confessando. Ficar parado é continuar crendo. Ficar parado é dizer ao diabo: eu não vou arredar o pé daqui, eu vou ficar firme. Eu creio que a vitória já é minha em nome de Jesus. Amém, querido? Isso é permanecer nessa então posição, ficar parado. E quando nós fazemos isto, a sexta palavra de Deus se cumpre. Qual que é? Veja o salvamento de Deus. Quantos creem que é a salvação do Senhor na sua vida? Sabe, quando você toma essa postura, os milagres começam então a acontecer.
Judá não levantou uma única espada naquele dia. Os guerreiros não tiveram que guerrear, não. Não precisou, por quê? Porque o Senhor deu a eles a vitória. Por isso creia, querido, você está em Cristo Jesus, amém? É o Senhor quem vence as batalhas para você. A sua parte é crer, é confiar, é descansar em fé. Posso ouvir, amém? Então, a batalha ela é vencida antes mesmo de chegar ao palco da guerra. É assim que vencemos as batalhas em Deus. Ou seja, minha parte é confiar, é ficar seguro no Senhor, descansando no Senhor, sabendo que Ele já me deu em nome de Jesus. É descansar o coração, amém, querido? Deixa eu te contar, ficar atribulado não honra a Deus. Ficar sem dormir, deixa eu te contar, não honra a Deus. Não honra. Isso não muda Deus. O que muda você nessa situação é você ter um espírito de fé, um posicionamento de fé. E aí então nós vemos esse salvamento da parte do Senhor. Em tempos de aflição e tribulação, como que nós podemos manter então uma fé que espera ver a ação poderosa do Senhor? Nós precisamos ter, sabe o que nos nossos lábios? Louvor, amém, querido? Louvor, sabe, louvar a Deus é uma coisa completamente relevante e importante na sua vida cristã. Nós não temos o louvor no culto aqui só para dar tempo dos irmãos chegarem, não, não. É para você fluir em fé, é para você já ativar o seu espírito, amém? Então quando você louva, você está falando o quê? Eu creio que Ele está cuidando de mim, eu creio que eu estou debaixo da bênção e do favor de Deus. O inimigo quer calar a minha boca para que eu não louve, mas pelo contrário, quando você mesmo na hora do problema, da aflição, da dificuldade, você continua louvando, o que está sendo visto? A sua fé, amém, querido? A sua fé. Por isso que aqui o povo venceu de que maneira? Louvando. E louvando o quê? Render graças ao Senhor, porque Ele é bom, amém, querido? E a sua misericórdia dura para sempre. Interessante que esse louvor foi usado em diversos episódios da palavra de Deus. Então, eu creio que há algo de especial nessas duas simples frases. Ou seja, nós rendemos graça ao Senhor por aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, amém? Você é grato por aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, na sua casa? Ah, pastor, mas é tanto problema. Mesmo assim, seja grato ao Senhor, amém? Isso é uma postura de fé. Quando eu rendo graças ao Senhor, eu estou também declarando o seguinte: Ele continua sendo bom em todo o tempo. Ele é bom na minha vida em todo o tempo, e a sua misericórdia está sobre mim, amém? Então muitos ficam se debatendo porque não creem que o Senhor é bom, e que nem a sua misericórdia dura para sempre. Mas deixa eu te contar, querido, o Senhor é realmente bom. Pega as suas mãos, diga assim: eu rendo graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, querido? Sabe, não importa quantas vezes você tem errado, tropeçado, falhado. Talvez você diga: ah, pastor, eu não sou digno não, eu faço tanta coisa errada. Deixa eu te contar, querido, Deus é bom. E Ele não quer que você fuja dEle, não, quer que você se aproxime dEle. Amém? Se aproxime da presença dEle, buscando a Ele. Então não importa se você tropeçou, não importa a situação que você está vivendo na sua vida. Talvez hoje você está vivendo problemas que é fruto de escolhas erradas lá atrás, e aí você fica com aquele pensamento: eu mereço estar passando por isso, fui eu que escolhi fazer isso. Tem gente que pensa assim, sim ou não? Deus, eu mereço mesmo, pode bater, porque eu mereço, eu sou burro demais. Mas esse não é o coração de Deus. Deus é bom, amém? E Ele quer salvar você, quer salvar, Ele quer abençoar você. Então, você precisa crer, querido, que o salvamento do Senhor se manifestará na sua vida. E para isso precisamos aprender duas coisas. Diga: duas coisas. No meio da luta, eu preciso louvar ao Senhor, amém? Está na batalha, está na luta, está na guerra? Louve ao Senhor, louve ao Senhor. Lá no seu carro, louve a Deus.
Todo dia louve a Deus. Aí as pessoas podem olhar e falar: puxa, sua vida está um problema, e você está louvando a Deus. Aí você fala: é isso mesmo. Amém? Porque louvar a Deus quando as coisas estão tudo bem, é fácil. A questão é louvar a Deus quando há a dificuldade, sim ou não? No meio da luta. Mas outra coisa que você precisa aprender é que quando eu tenho vitória, eu também preciso louvar a Deus. Porque muitos na batalha, na luta, eles falam: Deus, eu te louvo, me ajuda, Senhor, eu te busco, Tu és tudo na minha vida, Senhor. Mas na hora que a vitória se manifesta, o que acontece? Some da igreja, desaparece. Você vai ver o irmão está no carnaval lá pulando. Misericórdia. Por quê? Porque ele não entendeu que o Senhor, de fato, Ele está conosco em todo o tempo. Seja na luta, mas também seja no dia da vitória. Amém? Precisamos expressar gratidão. E foi isso que o povo fez. Na hora da guerra eles estavam louvando, mas depois que eles venceram, eles foram louvar de novo. Amém, querido? E a sétima e última palavra que o Senhor dá aqui para esse povo, e que serve para nós, é: enfrente o inimigo com confiança. No verso 17 diz: amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Diga: eu sei que o meu Senhor é comigo. Então não devemos ser pretensiosos, obviamente não devemos ser arrogantes, mas podemos estar confiantes e seguros. Você vive confiante e seguro no seu Deus? Você vive confiante e seguro que o Senhor tem cuidado de você? Se não, sabe, se levante em fé nisso, querido, porque o Senhor está com você. Ele não te deixou sozinho, amém? A palavra diz que o nome do nosso Senhor é Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Amém? Diga: eu sei que Ele é comigo. Na 1 Samuel 17, como nós já lemos aqui, diz assim a palavra: saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Depois, querido, daquela guerra, é interessante que o povo demorou 3 dias para conseguir pegar todos os despojos da guerra, tudo aquilo que eles conquistaram naquela guerra, muito ouro, muita prata, muita bênção de Deus, sim ou não? E no 4º dia, então, eles fizeram um culto naquele vale. É interessante que um vale de guerra, um vale de batalha, agora teve um nome, ganhou o nome de Vale da Bênção. Amém? Olha para cá, querido. Aquilo que hoje que você vê, que é fonte de guerra, de luta, de batalha, de problema na sua vida, em breve, querido, você vai lembrar disso, falar: ali foi o lugar que o Senhor me abençoou. Aquela guerra foi a guerra que Deus trouxe bênção na minha vida. Por isso, olha para cá, querido. Isso é algo que é importante você entender. Não reclame das lutas que você enfrenta. Não reclame. Não reclame das batalhas. Não faça isso. Não viva murmurando. Sabe por quê? Porque Deus não se agrada disso. Se tem vindo batalha e problema, é porque Deus quer derramar bênção sobre a sua vida. É porque Deus quer abrir porta nesse lugar. Você crê nisso? Deus quer manifestar favor e graça sobre a sua vida. Por isso, Ele vai transformar esse vale num vale de bênção. Lembre disso. Eu lembro de diversas batalhas que eu tive na minha vida no passado, que hoje eu olho e falo: puxa, como aquilo foi bênção na minha vida. Eu não enxerguei, na época eu não entendia, mas aquilo precisava acontecer na minha vida, para que eu pudesse obter os despojos da guerra. É triste quando eu vejo às vezes irmãos que tanto tempo com o Senhor, mas ele não avança, não desfruta de herança da parte do Senhor, de bênção de Deus na sua vida, porque talvez na guerra ele não está conseguindo continuar falando: eu rendo graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre. Fale isso em todo o tempo, todos os dias. Não importa o problema que está diante de você, você para tudo, vai lá para o banheiro lá e fala: Senhor, eu rendo graças. Estou com esse problema aqui no meu trabalho, mas eu rendo graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A sua casa está lá pegando fogo e problema, dificuldade, aí você vai lá para o quarto, ergue as suas mãos e fala: Senhor, eu te dou graça,
Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Isso é poderoso, querido. Isso é poderoso. Você não percebe, mas nessa batalha você está gerando o quê? Há uma realidade espiritual sendo gerada. Em fé você já está vencendo essa batalha, porque o seu posicionamento mudou, a sua postura mudou, e é isso que nós precisamos diante do Senhor. Uma postura de fé viva e real. Eu concluo dizendo: todos os dias, diante dos problemas, diante das dificuldades, você precisa levantar a sua voz e dizer o que, irmão? Pegou ou não? Ergue as mãos. Diga assim: eu rendo graça ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Agora você vai dizer isso para o seu irmão. Vai falar para ele assim, ó: renda graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Deixa eu te contar, os milagres vão começar a acontecer, e aí você vai ser questionado: o que aconteceu na sua vida? Aí você vai falar: então, eu não sei te dizer, eu só fiquei parado e cantando a musiquinha que o pastor falou lá no culto, que eu devo render graça ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, querido? É assim que nós vencemos as nossas guerras, é assim que nós vencemos as nossas batalhas. Não viva debaixo de condenação, de peso. Não, não. O Senhor não é contra você, Ele é por você. Não ache que Deus está pesando a mão sobre você. Não, você é filho amado. Cuidado, porque aquilo que você crê reverbera no seu posicionamento do dia a dia. Então declare aquilo que você realmente crê. E nós cremos nisso, que o Senhor é bom em todo o tempo, e a misericórdia dEle está sobre as nossas vidas. Amém? Nós vamos orar. Quero lembrar as 7 palavras que nós citamos aqui, 7 coisas que Deus diz no meio da batalha. A primeira é: não tenha medo. Amém? A segunda: não desanime. A terceira que nós citamos foi: a batalha não é sua. Posicione-se, foi a quarta palavra. A quinta palavra foi: permaneça na sua posição. A sexta: veja o salvamento de Deus. E por fim, entendemos que nós devemos enfrentar o inimigo com confiança, cheios de fé. Amém, querido? Fique de pé nesse momento. Glória a Deus. Não converse, nós estamos num momento de ministração. Amém? O Senhor está ministrando na sua vida. Eu creio que o Espírito Santo quer gerar em nós esperança em relação ao amanhã. Amém? Amém, querido? Sabe, nós estamos diante de dias onde muitos estão vivendo ansiosos, com medo, preocupados. Mas sabe, que você possa se encher do Senhor nesses dias, lembrando que Ele é por você, Ele não é contra você. Amém? Por isso, feche seus olhos nesse momento. Eu gostaria que você fizesse a sua oração nessa noite, a sua oração ao Senhor, falando para Ele: Senhor, nessa noite eu decido permanecer em fé, permanecer na posição. Fala para o Senhor que você rejeita todo desânimo na sua vida. Abra a sua boca e fala isso para o Senhor, querido. Fala isso para Deus. Fala para o Senhor: Senhor, eu não vou viver mais desanimado, não. Eu não vou viver debaixo de medo, não, 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 não. Eu me levanto hoje em fé. Eu me levanto hoje em posição de fé, porque eu sei que a batalha não é minha, mas a batalha é do Senhor. E eu sei que eu já possuo a vitória. Por isso eu apenas vou parar e ver aquilo que o Senhor vai fazer. Oh, diga isso para o Senhor, querido, nessa noite. Apresenta a Ele aquilo que é hoje um problema que você está enfrentando, uma batalha que está diante de você. Oh, o Senhor, querido, não se esqueceu de você. Você não está sozinho. Sabe, não se renda. Não se renda aos problemas. Não, não, não. Escolha render-se apenas ao Senhor, andar na presença dEle.
falar: Senhor, eis-me aqui, eu quero te ouvir, eu quero fazer e viver aquilo que o Senhor tem para mim. Oh Espírito Santo, vem movendo nos nossos corações, vem movendo nas nossas vidas. Vamos declarar essa canção. Aleluia, declare. O fogo não me queima, Declare. nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Diga: Não estou sozinho. Por quê? Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Declare: temer. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, aleluia. Declare com força, amém, querido, mais uma vez. Fogo não me queima, nas águas não vou afundar. Por quê? Pois estás comigo. Oh, sim, Senhor. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Oh, oh, oh. Aleluia. Temer por quê? Declare. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu
agirei, irás prover de novo. Aleluia. Eu creio em ti. Aleluia.